Boa tarde a todos e todas, retomando a segunda parte da sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de número 852, eu apregoo os autos de número 2024-0025-783, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão. Trata-se de um pedido de afastamento da interessada Marilene Alberini. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Excelentíssimos conselheiros, trata-se de pedido de afastamento integral formulado pela servidora Marilene Alberini, agente de defensoria socióloga, para empreender pesquisa e elaboração de tese em pós-graduação no curso de doutorado no período compreendido entre 21 de outubro a 19 de dezembro de 2024. O pedido foi instruído com os documentos exigidos pela deliberação CSDP número 321 de 2015. É o relatório. A deliberação estabelece em seu artigo 2º-A ser possível o afastamento integral de membro ou servidor da Defensoria Pública pelo período de 30 dias, no caso de mestrado, e de 60 dias, no caso de doutorado, para a realização de pesquisa e elaboração da dissertação ou tese, desde que justificada a utilidade da medida para a instituição e demonstrada a excelência da instituição de ensino ou pesquisa, observados os demais requisitos do artigo 151 da Lei Complementar Estadual 988 de 2006. O pedido está devidamente instruído nos termos da deliberação CSDP número 321 de 2015. Desta feita, preenchidos os requisitos previstos na normativa vigente, em terceiro caso de deferimento do pedido de afastamento integral da servidora. Destaco que caberá à requerente cumprir as exigências previstas no artigo 10 da deliberação, sob pena de cancelamento do afastamento pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Ademais, conforme exposto no artigo 10A da deliberação CSDP número 425 de 2024, fica assegurado à requerente a irredutibilidade de vencimentos, inclusive quanto à percepção das gratificações em razão da realização de atividades de especial dificuldade. Em face do exposto, preenchidos os requisitos previstos na deliberação, voto pelo deferimento do pedido para autorizar o afastamento integral da requerente para a realização de pesquisa e elaboração de trabalho acadêmico no período compreendido entre 21 de outubro a 19 de dezembro de 2024. Presidente, só para esclarecer, esse processo veio para a pauta na semana passada, tivemos a manifestação da primeira subdefensoria indicando a viabilidade da designação de outros servidores para cobrir o afastamento dela, se necessário, em casos urgentes, que era condicionante que foi trazida pela coordenação do núcleo. Do mesmo modo, o DRH se manifestou no processo, certificando que o limite global de afastamentos acadêmicos não superou a previsão da nossa regulamentação interna. Então, encaminho o meu voto desta maneira. Obrigado. Agradeço, excelentíssimo conselheiro. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Na sequência, eu apregoo os autos cujo endereçado é a primeira Subdefensoria Pública Geral. Um pedido de liminar para manutenção de fecho de atribuições e opinião sobre lotação da terceira Subdefensoria da Unidade de Mogi das Cruzes, da terceira Defensoria Pública de Sorocaba e da quinta Defensoria Pública da Unidade de Tupã. Vossa Excelência, a excelentíssima conselheira Fernanda Capitânio é a relatora, com a palavra. Obrigada. Bom, inicialmente esse processo chegou para mim hoje, formalmente falando, o que de fato não me proporcionou tempo para já fazer o voto escrito. Ao menos preciso revisar aqui as primeiras anotações que eu fiz, mas acho que ele já se apresenta de maneira suficiente para que eu faça essa manifestação, até por conta da presença de um pedido liminar, de maneira oral. É um pedido da primeira subdefensoria que decorre da exoneração de um colega, de dois colegas e da aposentadoria de um terceiro, o que provoca o Conselho a se manifestar sobre o fecho de atribuição desses cargos que ficam vagos, né? As defensorias envolvidas são a terceira Defensoria da Unidade de Mogi das Cruzes, a terceira Defensoria da Unidade de Sorocaba e a quinta Defensoria da Unidade de Tupã. O pedido liminar, na verdade, ele até não está muito claro nesse sentido aqui no processo, ele veio por conta de uma certa urgência para tratar desse fecho, por conta de um processo de remoção que se aproxima, porque a gente vai ter aí posse de novos colegas, prevista para o dia 8 de novembro. Então, quando eu fui questionar a gestão, me foi passado um cronograma pelo segundo subdefensor,
uma previsão de cronograma, em verdade, né, que preveria o início, a deflagração desse processo já a partir de segunda-feira, caso a gente aprovasse hoje essa questão do fecho de atribuições. Então, inicialmente, em relação ao cargo de Tupã, vou começar fora de ordem, já há manifestação da defensora coordenadora regional pela manutenção do fecho de atribuições, e não houve tempo do coordenador auxiliar se manifestar. Por sorte, esse coordenador é o colega Rafael Camarão, e conversando com ele aqui informalmente, ele me colocou que, aparentemente, não há nenhuma oposição da coordenação auxiliar à manutenção do fecho de atribuições. Então, até por uma questão de formalizar, se for possível ao colega, de fato, fazer essa indicação, eu já coloquei que, de fato, você não teve tempo de fazer, eu mesmo recebi esse pedido hoje cedo, mas acho que é possível a gente já verificar essa possibilidade, se há ou não oposição da coordenação auxiliar em relação à manutenção. Sim, conselheira Fernanda, trocando aqui um pouco de papel, me manifestando na sessão do conselho como coordenador, eu adianto aqui que a coordenação da unidade Tupã não tem oposição à manutenção do fecho de atribuições da 5ª Defensoria Pública de Tupã, sem prejuízo de posteriormente registrar isso por escrito nos autos. Na verdade, isso até foi conversado, né, nós todos como conselho, de que, de fato, talvez esses pedidos a gente talvez tenha que tratar com um pouco mais de calma nas próximas oportunidades, algo que foi, inclusive, indicado pela gestão como compromisso, mas, de qualquer maneira, acho que essa manifestação aqui do colega já vai fazer as vezes necessárias de aquiescência da unidade. Em relação à unidade de Sorocaba, ao cargo de Sorocaba, a coordenadora regional indicou, na verdade, um pedido de alteração do fecho de atribuições. E essa alteração implica em especializar um cargo para o Civil e Fazenda e a redistribuição dessa atribuição de família entre outras defensorias já existentes da unidade. Esse pedido, na verdade, veio assinado pela coordenadora regional, com concordância da coordenação auxiliar, e há um pedido autônomo que já havia sido apresentado à 3ª Subdefensoria, solicitando essa alteração. E aí, nesse pedido, consta, de fato, a aquiescência de todos os colegas na unidade. Esse outro pedido, que não está nesses autos, mas está em um SEI aqui correlato, de fato indica, em 16 de outubro de 2024, a concordância dos colegas com o pedido de alteração do fecho de atribuições. Em relação à vaga de Mogi das Cruzes, as coordenações auxiliar e regional se manifestaram pela manutenção do fecho de atribuições como está. Entretanto, aportou aqui aos autos a manifestação de uma colega, defensora pública da unidade, solicitando a alteração deste fecho de atribuições, né? Dado esse quadro, existe aqui nesse procedimento um pedido liminar justificado pela aproximação aí do concurso de remoção. Então, inicialmente, a meu ver, acho possível e necessário avaliar de fato essa medida liminar, em que pese ela vá já se confundir com o próprio mérito do pedido, em relação à manutenção ou não do fecho de atribuições. Então, inicialmente, a proposta da colega diz da criação de um cargo espelho da área de infância, o que implicaria em pegar um cargo hoje já existente da unidade e redistribuir algumas atribuições de família, salvo engano, desse cargo entre os outros colegas da unidade. Essa redistribuição, ao ver da colega, seria possível, porque esse cargo já está sendo acumulado há muito tempo pelos colegas. Então, esse volume de trabalho que surgiria para os outros cargos seria absorvível e seria de vantagem para a unidade, para a defensoria ter um segundo cargo de infância no local. De fato, essa manifestação veio ontem, e a gente não tem aqui os dados específicos e os números dessas atribuições para uma análise mais detalhada. Então, esse cenário todo posto, a meu ver, nós estamos diante da necessidade de concessão da medida liminar para manutenção do fecho de atribuições em Mogi das Cruzes e em Tupã, e a alteração do fecho de Sorocaba, o que também vai se confundir já com o mérito do pedido, no seguinte sentido: as coordenações auxiliares e regionais se manifestaram no processo indicando a viabilidade e adequação dos cargos se manterem como já vem funcionando, que, de fato,
corroboraria com, assim, com o bom andamento das atividades na unidade. Em relação ao pedido de Mogi das Cruzes, ele é um pedido feito em dissonância com o restante da unidade, que foi, através dos seus coordenadores, unânime em apontar a necessidade da manutenção do feixe de atribuições. Sopesando a situação posta e a proximidade desse concurso de remoção, eu voto aqui para a gente acolher o pedido nos termos indicados pela primeira subdefensoria pública, até porque afastar esse pedido da colega agora, inicialmente, não vai lhe trazer nenhum prejuízo prático, porque essa mudança de atribuição, caso se sinta necessária pela unidade de Mogi das Cruzes ou até pela colega isoladamente, ele pode ser trazido em processo autônomo para esse conselho, e aí sim vai ser possível trazer dados de intimações, audiências, os volumes todos, que vão, de fato, se fazer necessários para avaliar esse pedido com mais calma. Por outro lado, a própria indicação de unanimidade da unidade em manter o feixe como está, me parece que já diz da adequação dos modelos que hoje estão sendo seguidos. Então, nesse sentido, eu voto pelo acolhimento da manifestação da primeira subdefensoria como colocada, até indicando aqui que existe sim cautelaridade por conta da proximidade e da necessidade de se deflagrar o processo de remoção dos colegas já por conta da posse do dia 8 de novembro, e sem prejuízo de que a colega Fernanda, que fez a manifestação, caso sinta necessidade, traga ao colegiado novamente o pedido, devidamente instruído com todos os dados que poderiam ensejar a criação de um cargo espelho, e eventualmente até para que possa conversar com a subdefensoria para a readequação dos colegas que seriam atingidos também por essa criação desse cargo já existente. Então, é como voto pelo acolhimento do pedido nos termos formulados. Em discussão? Com a palavra, excelentíssima conselheira Sueli Fernandes. Agradeço a presidência. Eu queria trazer este colegiado uma discussão tendo em vista a própria fundamentação da deliberação que prevê que, em caso de aposentadoria, exoneração ou falecimento do titular, tem que ser deflagrado um procedimento para rediscussão das atribuições. Com o tempo, né, as dinâmicas das unidades se alteram, a relação com o judiciário se alteram, mesmo as demandas e as complexidades do atendimento. Então, essa é sempre uma oportunidade que, por mais que se trate de um tema sensível, se discuta, né, concretamente, a partir de dados e de forma qualitativa também, a reconfiguração dessas atribuições. E nesse ponto, eu queria trazer uma proposta para discussão nesse colegiado. Acho que morreu, né? Foi. De destacar o cargo de Mogi das Cruzes, trazido para discussão nas atribuições, tendo em vista a necessidade de aprofundamento a respeito dos dados e da reconfiguração da atribuição desse cargo. Digo isso especialmente por conta de discussões que já foram feitas por esse conselho quando da definição das atribuições dos cargos das novas unidades que foram abertas no processo de expansão. E nesse primeiro momento, o Núcleo Especializado da Infância e Juventude trouxe a esse conselho as obrigações dessa instituição frente à garantia da proteção integral dos direitos das crianças e do adolescente. E a defensora pública Fernanda, que traz a sua manifestação, ela acompanhou a sua manifestação de um parecer do Núcleo Especializado da Infância e Juventude, no qual ele apresenta uma série de dados, né, a respeito a essa temática, discutindo a especialização dos cargos da infância, tanto pensando na quantidade de cargos, mas também na separação das temáticas, infracional conhecimento, infracional execução e também a infância cível. E a defesa, né, o defensor das crianças e do adolescente, principalmente agora com a dinâmica do depoimento especial. Então, tendo em vista a necessidade de que esse procedimento, né, de definição de atribuições não seja feito de forma, né,
acelerada nesse conselho, de forma urgente, como ocorre aqui em medida liminar, a gente possa destacar esse cargo, não incluí-lo na próxima expansão e fazer uma discussão a partir de dados, sendo um compromisso, né, dessa gestão em trazer para qualquer outras discussões relacionadas a essa deliberação e né, em caso de aposentadoria, exoneração ou falecimento, a gente possa fazer isso de forma mais qualificada e fundamentada, inclusive levando em consideração discussões que nós já tivemos no âmbito do processo de expansão. Devolvo a palavra à presidência e agradeço, espero que esse conselho delibere, possa deliberar e discutir essa temática. Agradeço a manifestação da excelentíssima conselheira Zoraide Fernandes. Pela ordem de inscrição, excelentíssimo conselheiro, segundo subdefensor público-geral, João Felipe Belém de Gouveia Reis. Agradeço, excelência. Eu só gostaria de pedir a palavra, primeiro, para agradecer as manifestações de todos os coordenadores de uma maneira rápida, como foi feito, as coordenações todas se manifestaram, agradecer aqui o conselheiro como coordenador, o Camarão, que se manifestou já sobre a manutenção do feixe, e a relatora, que apresentou o voto rapidamente, entendendo a posição nossa de fazer rapidamente o concurso de remoção para adequação, posteriormente, desses novos colegas que estão vindo. Só para isso, acho que os encaminhamentos estão feitos, e a gente, entendo aqui pela manutenção também do feixe, a gente aí vota e acorda. Gostaria de também aproveitar, antes de encaminhar a votação, para, em nome da Defensoria Pública Geral, agradecer também os apontamentos e dizer que realmente, como já nós discutimos anteriormente, trata-se de um momento muito relevante, um momento que é o da discussão do feixe de atribuições. É um momento em que a gente revisita a atribuição de um cargo que, no decorrer do tempo, pode ter sofrido algum tipo de alteração, e isso, em termos de política pública, é muito importante, porque é inerente à política pública a mudança, né, e a necessidade de adaptação às realidades. A gente, em nome da gestão, nós assumimos o compromisso de trazer ao colegiado, com mais antecedência e com mais informações, os pedidos de análise do feixe de atribuições ao colegiado, já que com mais informações, outras informações, a gente qualifica esse debate. E nesse caso específico, a gente realmente, nos termos do que aqui é apontado pelo excelentíssimo segundo subdefensor público-geral, faz o pedido ao colegiado em termos da necessidade de manutenção do cronograma de remoção que se avizinha. Gostaria de aqui questionar ao colegiado se existe mais alguma inscrição. Excelentíssima conselheira, Carol Rogel, com a palavra. Não, eu gostaria de manifestar exatamente a respeito da importância que tem essa previsão, por conta da necessidade de adaptação a realidades que vão mudando e também para olhar para situações que podem se alterar ao longo do tempo, e a gente sabe da dificuldade de alterar atribuições de um cargo que está preenchido, né? Isso formalmente seria possível, mas é bastante complicado, é possível fazer isso. Então, no momento em que a gente pensou, em que o Conselho pensou em criar essa alternativa, era conseguisse. É justamente para que a gente conseguisse. Agora vai. É justamente para que a gente conseguisse fazer adaptações ao longo do tempo, considerando o tamanho da nossa carreira e a necessidade de adaptações, né? Eu entendo a necessidade de dar posse aos colegas, de promover essa remoção, mas eu acredito que considerando as vantagens e desvantagens da questão da remoção em relação a analisar isso com calma, o melhor encaminhamento seria, de fato, a gente destacar esse cargo para poder reunir todas as informações necessárias para fazer uma análise profunda e avaliar não só esse pedido que está sendo trazido, mas o que a própria deliberação diz, né, que é uma reavaliação do fecho do cargo que está vago, por qualquer daqueles motivos. Sem mais, devolvo a palavra.
Agradeço a manifestação da excelentíssima conselheira. Nós temos aqui, então, após a relatoria e a leitura do voto, um voto divergente com pedido de destaque do cargo de Mogi das Cruzes. Vou submeter ao colegiado essa primeira votação, que é o pedido de destaque para posteriormente, se for o caso, avançar em termos de uma segunda votação. Então, eu submeto ao colegiado a seguinte votação. Aqui o voto, a manifestação em divergência da excelentíssima conselheira Suhaile Fernandes, acompanhada pela excelentíssima conselheira Carol Rangel, pelo destaque do cargo de Mogi das Cruzes com relação aos 2 outros cargos que foram aqui colocados para análise no feixe de atribuições, e o voto da excelentíssima conselheira relatora, já apresentada, acolhendo a manifestação da primeira Subdefensoria Pública Geral. Então, em termos de votação, eu gostaria de solicitar a votação daqueles que concordam com a relatora. Na sequência dos votos, eu gostaria de pedir à secretaria que me fornecesse, por favor, a tabela. Aqui. Eu achei. Agradeço. Excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho, com a relatora ou com a divergência? Voto com a relatora, senhora presidente. Excelentíssimo segundo subdefensor público geral? O relator, excelência. Relatora. Excelentíssimo conselheiro Leonardo de Paula? Com a relatora, presidente. Excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão? Com a relatora, presidente. Excelentíssima conselheira Suhaile, com a divergência. Excelentíssimo conselheiro Roque Jerônimo? Com a relatora. Muito obrigada. Excelentíssima conselheira Carolina Rangel, com a divergência. Excelentíssimo conselheiro Fábio Jacinto Soge. Com a relatora, presidente. Excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo. Com a relatora, presidente. Excelentíssimo conselheiro Bruno Baguin. Com a relatora, excelência. Assim como eu, voto também com a relatora. Então, por maioria de votos, foi rejeitado o pedido de destaque do cargo de Mogi das Cruzes. Nós seguimos, então, com a votação, a segunda votação com relação à manifestação do voto da excelentíssima conselheira relatora, nos modos do quanto apontado. Aqueles que concordam permaneçam como estão. A divergência dizia respeito ao destaque. Em sendo vencida a divergência, questiono a vossas excelências, tanto a conselheira Suhaile quanto Carolina Rangel, com relação ao restante da votação. Com a relatora. Então, por unanimidade, fica aqui aprovado, votado em termos do quanto apresentado pela excelentíssima relatora Fernanda. Na sequência, acho que esse, né? Na sequência, eu prego os autos de número 2024-0028-981, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão. Trata-se de proposta da primeira Subdefensoria Pública Geral, proposta de deliberação relativa à regulamentação da retribuição dos plantões aos finais de semana, recessos e feriados. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Só registro aqui que estaremos discutindo, debatendo e deliberando em 3 processos distintos. O 2023-9982, 2024-25783 e 2024-28981, com, ao que tudo indica, o consenso do colegiado em relação a essa forma de avançarmos nos trabalhos. Dito isso, passemos ao voto propriamente dito. Se me permite, conselheiro, poderia falar de novo o número dos processos para anotação da secretaria, os outros 2? Claro. 2023-9982 e 2024-25783. 7. 783. Muito obrigada.
Excelentíssimos senhores conselheiros, trata-se de propostas de regulamentação da retribuição pela atuação de membros, membras, servidores e servidoras em dias não úteis. Como bem exposto nos pedidos em análise, o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores a remuneração do serviço extraordinário em patamar, no mínimo, 50% superior ao do serviço normal. Já o parágrafo 2º do artigo 134 da Lei Complementar Estadual 988 de 2006, com a redação trazida pela Lei Complementar Estadual 1411 de 2024, prevê que, na hipótese de compensações de que trata o inciso 10 desse artigo, o eventual indeferimento do respectivo gozo por necessidade de serviço gerará direito à indenização, observado o limite de 1/30 dos vencimentos do defensor público nível 5 por dia de licença não gozada, nos termos de ato do Defensor Público Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria Pública. O Conselho Superior, por sua vez, ao tratar do tema na deliberação CSDP número 334, dispôs que os defensores públicos e defensoras públicas que atuarem mediante designação da Defensoria Pública Geral em atividades realizadas em finais de semana, feriados ou recessos farão jus à compensação à razão de um dia não útil trabalhado por um dia de compensação. Como se vê, a regulamentação atualmente em vigor confere remuneração por serviço prestado em dias não úteis em patamar Nós estamos realmente hoje com problemas nos microfones. Pronto. Em patamar inferior à remuneração normal das defensoras e defensores públicos. A deliberação CSDP prevê apenas um dia de compensação pelo trabalho realizado em finais de semana, feriados ou recessos, isso é, compensa-se um dia não útil trabalhado por apenas um dia útil de descanso. Por isso, é evidente a necessidade de adequar a retribuição devida aos membros e servidores em razão de trabalho nessas condições, a fim de concretizar o mandamento constitucional. Cumpre destacar que outros órgãos do sistema de justiça já adequaram suas respectivas regulamentações para assegurar a justa retribuição aos quadros que desempenham suas funções em finais de semana, feriados ou recessos. É o que se vê na resolução número 798 de 2018 do órgão especial do TJ de São Paulo. Por fim, registro que, como os efeitos da Lei Complementar Estadual 1411 de 2024 retroagiram ao dia 1º de julho de 2024, é de rigor também que a sua regulamentação retroaja a tal data. Desta forma, proponho a edição de nova deliberação, cuja redação segue anexa, revogando-se a deliberação 334 de 2017, para prever que o membro ou servidor Pronto. Para prever que o membro ou o servidor que atuar em atividades realizadas em finais de semana, feriados ou recessos, fará jus à compensação na razão de um dia útil não trabalhado, um dia não útil trabalhado por 2 dias de compensação. Ainda, em razão de expressa previsão do artigo 134, parágrafo 2º da Lei Complementar 988 de 2006, que exige a oitiva do Conselho Superior quanto aos parâmetros da regulamentação, proponho: 1. E ambos os dias de compensação possam ser indeferidos e indenizados, conforme a necessidade do serviço. 2. Que o gozo das compensações seja limitado a 22 dias por mês e 60 dias por ano. 3. Que os efeitos do ato da Defensoria Pública Geral retroajam à data de início dos efeitos da Lei Complementar 1411 de 2024, isto é, 1º de julho de 2024. 4. Que eventual limitação para o gozo não importe em limitação também à indenização. E 5. Que seja permitido o gozo ou o indeferimento de compensações, mesmo na hipótese de gozo ou indeferimento de licença-prêmio ou férias, desde que em período inferior. Por essas razões, proponho a redação abaixo, que já está sendo veiculada aos colegas. Obrigado, presidente. Vossa Excelência colocará no chat a redação. Em discussão. Pela ordem de inscrição, com a palavra o excelentíssimo conselheiro Leonardo de Paula. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, boa tarde. Eu queria, inicialmente, parabenizar aqui o conselheiro relator por ter, de uma maneira até bastante célere, efetuado esse voto, né? A proposta da gestão aportou ontem à noite ao colegiado, ele foi sorteado o relator e trouxe aqui nesse expediente
A votação é uma votação bastante importante para a nossa instituição, diz respeito à remuneração pelo trabalho realizado aos finais de semana nos regimes de plantão, né? Como eu já tinha me manifestado, senhora presidente, na parte da manhã, e até por um dever de coerência aqui da minha parte, eu vou reforçar o sentimento, né, que eu fiquei com relação à proposta que aportou da gestão, sentimento de frustração. Eu imaginava que a gente pudesse caminhar num sentido mais abrangente aqui, que é justamente o sentido que vem esposado no voto do conselheiro relator. Eu já adianto aqui a minha manifestação, vou aderir à posição do conselheiro relator, para que a gente possa, por deliberação do colegiado, aprovar o plantão 2-1 e recomendar à Defensoria Pública Geral, nesse âmbito agora que nos cabe, né, como conselho, um órgão opinativo nesse ponto, após a mudança da lei, recomendar que seja possível a indenização de ambos os dias auferidos com o plantão. 2 dias, com 2 dias indenizáveis, assim como é feito na magistratura, né, instituição que nós buscamos aí a equiparação que a Constituição nos coloca nesse patamar. Então, com isso, eu reitero o meu posicionamento, adianto o meu voto nesse sentido, agradeço e devolvo a palavra. Obrigado. Pela ordem de inscrição para discussão, excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho. Pela ordem de inscrição, excelentíssima presidente da Associação Paulista de Defensores e Defensoras, Jordana Rolim. Obrigada, presidenta, pela palavra. A posição da associação com relação a esse tema já está bastante consolidada. A associação apresentou uma proposta, né? Então, primeiro, eu gostaria de parabenizar o conselheiro Rafael Camarão por ter apresentado o voto com essa celeridade. A proposta foi protocolada pela Defensoria Pública Geral na data de ontem, né? Ontem à noite. Ele foi sorteado relator ainda ontem à noite também, e já na sessão de hoje apresentou o seu voto. De fato, é um tema que vem sendo acompanhado pela carreira com muita atenção, né, porque, de fato, ele foi muito debatido ainda na sessão, ainda na composição anterior desse colegiado, e aí fazendo aqui um breve resgate histórico, né, que culminou com essa alteração legislativa. Na composição anterior desse colegiado, o debate que se travou era com relação a ser possível ou não essa regulamentação por meio de proposta do Conselho Superior, se possibilitar um dia indenizável e um dia compensado estaria dentro da previsão legal daquela redação do artigo 134, parágrafo 2º, que estabelecia ali o limite de indenização de 1/30 dos vencimentos nível 1, por atividade. Então, essa expressão por atividade gerou uma discussão na carreira, no Conselho Superior, com relação à possibilidade ou não de uma regulamentação infralegal, né? Até onde poderia uma deliberação do Conselho Superior estabelecer o dia de indenização. Já naquele momento, a associação pôde contribuir qualitativamente com esse debate, mediante a apresentação de um parecer do administrativista Márcio Camarosano, que foi no sentido da possibilidade de que uma regulamentação do Conselho Superior deferisse ali a um dia de indenização e um dia de compensação. Essa posição foi firmada, né, pela associação, mediante a juntada do parecer do professor Camarosano. Quando houve a mudança da gestão da Defensoria Pública Geral, o entendimento esposado foi no sentido de que seria necessário o envio de um projeto de lei, e assim foi feito. Quando esse projeto de lei foi discutido no Conselho Superior, depois enviado à Assembleia Legislativa e aprovado, né, e o trabalho que a associação fez naquele momento, embora tivéssemos apresentado pontos de discordância com relação à proposta do projeto de lei no âmbito interno, né, depois que esse projeto foi votado e passou, né, e foi enviado à Assembleia Legislativa, o trabalho que a associação fez foi no sentido da aprovação célere do projeto.
E aí a alteração veio aí no sentido de estabelecer o limite da compensação, o limite da indenização de 1/30 dos vencimentos do defensor público nível 5, né, houve aí a alteração da base de cálculo do nível 1 para o nível 5, por dia de licença não gozada. Então, foi alterado de por atividade para por dia de licença não gozada. Essa alteração, no entender da associação, e isso foi firmado no momento em que o projeto foi aprovado, né, nós passamos foi sancionado, foi publicado no Diário Oficial, nós, desde o primeiro momento, passamos a pedir que fosse apresentado pela Defensoria Pública Geral a proposta. Desde esse momento, então, nós passamos a trabalhar no sentido de que essa nova redação possibilitava 2 dias, mais de um dia indenizável, né? Não necessariamente 2, inclusive, mas mais de um dia indenizável. E nessa linha de, né, sendo congruente, sendo coerente com esse entendimento, a associação apresentou, então, uma proposta a esse Conselho Superior. Nesse momento, né, quando foi apresentado, na data de ontem, a proposta pela Defensoria Pública Geral para que houvesse apenas um dia indenizável, tive acesso, né, à íntegra da manifestação da assessoria jurídica, também, né, li o processo que é mencionado, né, a ADI 6546, que é aquela que é mencionada na manifestação, também já tinha tido acesso à integralidade do processo que é mencionado do Tribunal de Contas, que é mencionado na manifestação também, de fato, mantém-se o entendimento né, da associação no sentido de que a proposta da Defensoria Pública Geral, nesse momento, ela frustra, ela deixa de extrair da norma, da nova redação, a sua melhor interpretação, né? E, na verdade, no entendimento da associação, a única interpretação possível dessa nova redação, né? Essa ADI que é mencionada na manifestação da AJ, né? Tive acesso à íntegra dela, né? Enfim, é uma ADI que está parada no Supremo Tribunal Federal desde 2021, está sob relatoria do ministro Mendonça, antes dele já foi relator o ministro Marco Aurélio, não tem cautelar deferida, então essa é uma norma que é válida e é vigente hoje no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós sabemos que a intenção de todas e todos aqui é buscar a assimetria constitucional com as carreiras constitucionalmente paradigmas, né? Ficarmos reféns desse julgamento que não tem, né, previsão nenhuma de acontecer, enfim, não tem nenhum tipo de marco temporal aí para que ele possa acontecer, vai nos deixar muito, muito aquém do avanço que pode ser dado já com toda a segurança nesse momento. Da mesma forma também, o processo que é mencionado do Tribunal de Contas, tive acesso, né, à íntegra dele e posso asseverar aqui que não existe um apontamento relacionado a isso, não existe, é um comentário, é um comentário lateral, inclusive, mas não é um apontamento, uma determinação. Claro, obviamente, que se isso tivesse sido feito, a associação não concordaria com uma medida que contrariaria a segurança, que não traria segurança para a nossa instituição, mas isso não acontece. Então, de fato, muito frustrante para nós, e acredito que para toda a carreira, deixar de dar esse passo nesse momento, apenas com base em fundamentos que, a nosso ver, de maneira muito respeitosa, com base em argumentos que não são suficientes e que não se coadunam, que não deixam de trazer ali uma segurança jurídica. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de trazer. Eu espero muito que esse colegiado possa hoje expressar o seu entendimento no sentido do voto do conselheiro relator, do conselheiro Rafael Camarão, pela mudança do artigo 134, parágrafo 2º da Lei Complementar 988, hoje o Conselho apenas opina com relação a essa matéria, né? A matéria é regulada por ato DPG. Mas a manifestação do Conselho Superior, caso ela não venha a ser observada pela Defensoria Pública Geral, essa não observância, no entendimento da associação, ela deve ser fundamentada, né? Não seguir uma decisão do Conselho Superior nesse sentido necessita de uma fundamentação adequada, porque, caso contrário, nós estaríamos
apequenando o papel do Conselho Superior enquanto órgão colegiado, enquanto órgão que é a expressão máxima da democracia interna da nossa instituição. Então, já deixo aqui também o posicionamento da associação no sentido de que eventual discordância com relação à decisão do colegiado deve ser feita de maneira fundamentada. Caso contrário, nós teríamos aí um déficit democrático em nossa instituição que, a nosso ver, é extremamente grave. Eram essas as considerações que eu gostaria de trazer. Eu agradeço e devolvo a palavra. Pela ordem de inscrição, excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde, conselheiros e conselheiras, público presente. Apenas pedir a palavra primeiro para parabenizar o conselheiro relator pela apresentação de voto tão célere e já defendendo o ponto de vista. E, na mesma esteira do conselheiro Leonardo de Paula, adiantar o meu voto no sentido do relator. Brevemente é isso, senhora presidente, devolvo a palavra. Agradeço, excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho. Pela ordem de inscrição, excelentíssimo conselheiro João Felipe Belém de Gouveia Reis. Agradeço, presidente. Vamos lá. Eu vou discordar do relatório e quero apresentar aqui voto divergente na questão da proposta que foi apresentada pela administração. Vou fazer alguns apontamentos, mas já vou apresentar aqui a voto de divergência não escrita, porque as razões, inclusive, já estão colocadas no próprio procedimento que foi aberto pela primeira subdefensoria. Então, eu acho que já inicialmente apresento esse voto divergente. E aí quero fazer alguns apontamentos. Eu acho que a gente não pode esquecer do que a gente está discutindo hoje. É um avanço depois de 2 anos que não foi acontecido dentro desse conselho. A Defensoria Geral assume, e não tem nem 5 meses, propõe, pelo nosso entender, como já colocado aqui por Vossas Excelências, de muitos conselheiros, dizendo que a discussão o ponto do 2-1, a questão toda sempre foi argumentada aqui nesse conselho como sendo uma compensação e uma de gozo. Esses foram os argumentos todos utilizados naquele momento, as sessões durante 2 anos que eu ainda não era subdefensor, via aqui. Posteriormente, eu entendo o posicionamento de querer um avanço e eu desejaria também esse avanço. Mas eu entendo da honestidade, da gente ter apresentado nesse sentido a discussão toda anterior, lá atrás, que foi feita nesse conselho. Muitos dos conselheiros que hoje já estão apresentando voto divergente argumentavam que, inclusive, não teria custo para a defensoria como um todo ser um para gozo e um para compensação. Adoraria dar esse passo, mas eu acho que os argumentos postos aqui no processo SEI, que aqui desde já faço a divergência do voto do relator, se justificam, se mostram os motivos. Entendo falar que é um apontamento lateral do TCE, não acho tão lateral assim, é uma posição de uma conselheira que votou e apresentou parcimônia na questão do plantão. Então, não me parece que é algo lá tão lateral assim. Eu acho que a gente tem que observar, não é uma preocupação genérica, é uma preocupação real. Isso está justificado ali, ao meu entender, no parecer da AJ. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu não posso deixar aqui de fazer esse apontamento também, que se discutiu 2 anos sobre a questão do plantão de 2-1. A gente hoje está discutindo como vai fazer isso. Então, num data máxima vênia aqui a posição da Associação dos Servidores e Servidores, eu não acho que tem uma frustração da defensoras e defensores, perdão. Não há uma frustração da carreira. Eu entendo que, na verdade, há um alívio que esse ponto a gente vai conseguir ultrapassar hoje para a gente conseguir fazer novas discussões de avanço na carreira. Então, eu vou aqui divergir respeitosamente, que não me parece que é uma derrota pelo Conselho e da carreira como um todo. Me desculpa, mas eu entendo que não é. É uma enorme vitória estarmos discutindo isso, ter a justa remuneração do trabalho da defensora e do defensor no fim de semana, e devagar, a gente vai avançando. Nesse momento foi apresentado uma discussão justa que foi feita anterior, das razões, dos motivos que estão aqui no parecer da AJ. Me parece que este seja o caminho agora mais possível e adequado. Então, por isso, eu abro aqui a divergência, discordo, como já falei aqui, da associação, que é uma frustração, não vou aqui, de jeito nenhum, aceitar que isso seja feito, que para mim é uma enorme vitória, estamos discutindo para a carreira
um avanço de uma remuneração justa para a defensora do defensor. E eu não posso deixar de fazer um trabalho que em 3 meses para 4 meses a gestão apresenta, resolve esse ponto na Alesp, que era um posicionamento da Defensoria Geral, que havia necessidade de lei para trazer maior segurança, e hoje a gente apresenta não só para os defensores, mas também para os servidores, hoje o plantão de 2 para 1, que a gente convencionou de chamar. Então eu vou aqui abrir a divergência no sentido do que foi apresentado pela Defensoria Geral. E devolvo a palavra, Excelência. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro João Felipe Belém de Gouveia Reis. Eu acho que somente até para esclarecermos os encaminhamentos, nós temos 2 questões que são diferentes aqui. E nós teremos que tratar das 2 e deliberar somente uma delas, em termos normativos. Nós temos a deliberação que foi apresentada, a proposta de deliberação apresentada pela Defensoria Pública Geral, pela primeira Subdefensoria Pública Geral, a esse colegiado, que deve ser analisado em termos de colegiado normativo e votado por vossas excelências nesse colegiado, por todos e todas. E, no segundo momento, a manifestação opinativa desse Conselho Superior a respeito de gozo e de indeferimento. Eu acho importante que a gente separe, em termos de discussão também, esses 2 momentos. Será dessa forma que eu encaminharei para a votação, só deixando então claro a vossas excelências que nós teremos 2 momentos, o momento da deliberação e o momento depois opinativo do ato DPG. Seguindo aqui com as discussões, pela ordem de inscrição, excelentíssimo conselheiro Bruno Baguin com a palavra. Obrigado, presidente. Só para complementar um pouco no excelente que o conselheiro João trouxe, nós estamos buscando esses avanços, mas com muita cautela. Eu acho e uma cautela que é concreta e necessária. Essa ação em trâmite no âmbito supremo, ela, embora esteja com andamento parado, ela há uma impugnação a uma norma do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então acho que toda cautela, todo cuidado é pouco. Uma eventual reviravolta em relação a alguma normativa nossa traz consequências imprevisíveis. Então por isso que entendemos que essa cautela é necessária nesse momento. Isso tem que ficar muito claro também. E como o João bem disse, foram avanços que foram obtidos, estudados num período de tempo bastante curto. Então acho que por isso vai ter que ficar muito claro isso. Não é um medo em abstrato, uma cautela em abstrato, um temor. Na verdade, isso é uma cautela fundada em fatos, em situações reais, e uma forma da gestão tratar com segurança a administração da Defensoria Pública. Agradeço, presidente, e devolvo a palavra. Se me permite também uma contribuição, antes de passar a palavra ao excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo, é importante também compartilhar com vossas excelências o sentimento da narrativa que é feita aqui. Por parte da administração, sempre a premissa do suporte, do avanço, da valorização, sempre no sentido da segurança jurídica em termos da administração pública. A Defensoria Pública Geral apresentou uma proposta robusta, fundamentada, teve um ganho muito rápido em termos de aprovação do projeto de lei, que tramitou na Assembleia Legislativa em 13 dias, trouxe a essa carreira uma segurança para que avancemos em termos de reorganização de forma segura dos nossos plantões aos finais de semana. Assim o faremos, estamos aqui cumprindo um compromisso que foi externado desde o primeiro momento, de apresentar o projeto de lei, 2, de trazer esse colegiado, uma rápida regulamentação, e mais do que isso, no sentido de trazer uma segurança a todos e todas, para que esses avanços sejam feitos em terreno seguro. É dessa forma que nós avançaremos, sempre com muita transparência, com segurança e construindo com vossas excelências, porque esse colegiado, como dito por todos e todas, é um colegiado em que se constrói, em que deve haver essa construção, mas sempre a passos seguros, em terreno seguro. É dessa maneira que nós apresentamos todas as justificativas dos motivos pelos quais nós estamos aqui trazendo a vossas excelências o ato DPG para
que haja a opinião do conselho, a manifestação da opinião foram exaradas na própria documentação, e a gente, em nome da Defensoria Pública Geral, a gente espera avançar, porque a carreira também espera dos defensores, servidores e servidoras, uma manifestação desse colegiado. Então, passo aqui a palavra pela ordem de inscrição ao excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho. Muito obrigado, presidente. Na verdade, eu pedi a palavra para externar algumas coisas para vocês, para todo mundo da carreira, e tentar chegar aí numa solução que, para mim, pelo menos, é boa. Na verdade, a questão dos plantões judiciários na Defensoria Pública passou por vários momentos históricos, né? Talvez aqui eu, o conselheiro Fábio, o conselheiro Luciano, não sei se na época fazia plantão, mas o resto dos colegas são mais novos, né? Então eles não vivenciaram isso. Isso. Carol também, né? Infelizmente, nós somos daquela época em que tudo da Defensoria Pública foi construído na base, digamos assim, estrutural zero. Houve período em que plantão judiciário foi gracioso. Que você fazia o plantão e era isso aí, parabéns para você. Obviamente que as pessoas que criaram essa regra, elas não participavam. Obviamente. Não preciso dizer isso, né? Parece óbvio, mas é o que acontecia. E nós temos um histórico muito ruim com relação a isso, né? Nós pagamos muito caro essa visão e essas chagas que ficaram ao longo do tempo. E eu conversava com os conselheiros aqui, alguns mais, outros menos, mas a questão principal é que nós tentamos reconstruir um caminho que possa ser possível confiarmos uns nos outros. E por que eu falo isso? Porque houve o tempo em que se falava aqui na Defensoria o seguinte: iremos discutir a licença paternidade, para dar um exemplo. E essa discussão nunca vinha. Nós estamos com um problema no Tribunal de Contas, e o problema sequer existia. Era dito que haviam medos, fantasmas, e figuras até assim, nossa, vai ser proibido fazer tal coisa. E isso semeava um medo na carreira, que sempre foi uma ferramenta decisória. Com base nesse medo, inúmeras construções foram postergadas e inúmeros colegas passaram a sofrer consequências. Sobre essa paternidade, esqueci de falar na minha fala inaugural, mas, salvo o melhor juízo, o próprio colega Rodrigo Grupp aqui, da unidade que falou, ele teve uma ação judicial e foi derrotado, né? Teve que pagar, ou está em vias de pagar, os dias que gozou dessa paternidade por conta dessa brincadeira de, vamos ver no futuro. Então, sair dessa posição de vítima nesses direitos sociais é algo muito difícil para mim. Até mesmo porque as pessoas me cobram isso, né? Elas me cobram aquilo que eu sempre defendi no que diz respeito a avanços e conquistas permanentes. E eu acho que justo que cobrem também, não tem problema nenhum nisso, eu acho que é isso que a gente está aqui para isso mesmo. Agora é uma questão decisória. São três coisas distintas, ou pelo menos duas coisas distintas, que nós podemos conversar. Uma é, vamos alterar a deliberação do Conselho Superior para tratar da situação dos plantões, transformando a realidade, adequando a deliberação à lei, permitindo que nós façamos um plantão que tenha uma consequência diversa do que é hoje. Isso eu acho que todos aqui concordam. A divergência está nas consequências desses dias e como isso vai ser feito. Entendi a questão da gestão. Na verdade, quando nós fizemos aquela carta de Jundiaí lá no passado, era o tema da carta que viesse plantão 2-1 nesta sistemática de uma indenizada e uma compensada. E isso é mais ou menos o que a gente pediu. Entendo completamente as discussões dos colegas da associação. Se lá estivesse, faria idêntico, não pense que faria diverso, porque eu acho que o papel da associação é, de fato, puxar ao máximo que for possível, e talvez aí estão no caminho que acho adequado. É preciso que exista alguém nos cobrando de forma permanente para que nós possamos chegar num caminho adequado. Mas eu também acredito, agora falando para a gestão, que os caminhos possam ser construídos como numa escadaria, degrau a degrau, passo a passo, e quando a gente vê o avanço, fica mais fácil de acreditar que o próximo avanço vem. É muito difícil você acreditar que teremos avanços se estamos parados. Então, o projeto de lei foi aprovado, vem a deliberação, vem o ato DPG. Obviamente que eu gostaria muito que fosse dois indenizados para plantão, é o que eu gostaria muito. Basicamente, é uma remuneração maior e permitiria uma satisfação maior. Mas, conversando com os colegas, a ideia é que, no futuro, isso possa ocorrer. Que nós estamos tentando construir isso agora, consolidar um caminho de possibilidades e depois, no futuro, avançar.
Então, óbvio, e aí estou sendo sincero, eu não quero ser enganado, né? Tipo, esse futuro não acontece nunca. Tal, e aí vamos conversando, e isso é uma chaga, né? Depois, aí vira um ambiente agressivo, todo mundo fala por quê? Mas porque lá atrás as promessas não foram respeitadas. Então, eu acho que nesse contexto, não que seja aquilo que eu adoro, né? Mas sendo o viável possível, eu consigo entender a lógica da administração nessa visão. Não sou 100% concordante com os argumentos que estão no parecer, acho que eles passam do genérico para o concreto, né? Então para o individual, não tem esse detalhamento, acredito que a magistratura vai conseguir que isso fique do jeito que está lá, porque o tempo vai passando, a situação vai se consolidando por lá, e eu acho que vai ser até um exemplo para nós seguirmos, né? E acho que esse é o nosso parâmetro, é a nossa busca, e aí então é mais ou menos um voto de, tá bom, vamos juntos nesse caminho, vai. É para cá que nós vamos? Então tá bom, vamos juntos nesse caminho. Tentando buscar uma solução que seja boa para a carreira, que seja produtiva, que todo mundo ganhe. Podia ser melhor? Sempre podia. Sempre pode ser melhor, e eu sempre vou querer que seja melhor mesmo. Se pudesse ser, pô, que bom seria. Óbvio que é uma dialética, né? Eu forço aqui um pouco, você força um pouco ali, mas talvez chegue uma hora que é isso. Então, para essa rodada de negociações, eu acho que chegamos no topo dela. Encerrada essa negociação, começaremos outras? Seguramente. Seguramente. O dia da vitória é a véspera da ingratidão. Então, é mais ou menos isso mesmo, né? Então, a nossa lógica é por aí. Então, eu sigo tendo a seguir a manifestação dos colegas, da gestão neste caso. Assim, obviamente que nem é atribuição do conselho dizer sobre isso. Seria muito confortável para mim falar, não, então vou para 2 indenizatórias, e a defensora pública geral discorda, e está tudo certo, mas é mais uma sinalização. E é isso que e devolvo a palavra, presidência. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo. Pela ordem de inscrição, excelentíssimo conselheiro Fábio Jacinto Soge. Muito obrigado, presidente. Esse tema do plantão 2 para 1, é um tema que já vem há muito tempo caminhando. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi disso foi do colega Rodrigo Zangilorami, que é coordenador hoje da unidade de Jundiaí. Nós estávamos fazendo um plantão juntos e começamos a discutir isso. Olha, o que dá para fazer e tal. E o Rodrigo me mostrava o texto de lei e a gente começou ali a trabalhar e tratar desse tema. Isso já tem alguns anos. E dessa questão surgiu num primeiro momento, quando a gente se mobilizou, como uma das reivindicações da carta, essa questão do plantão 2 para 1. E aqui naquela ocasião era com um dia indenizado e um dia de compensação, era o que nós pensávamos. E até aqui render as homenagens ao conselheiro Rafael Camarão, que logo no começo disso apresentou a proposta. Logo que a gente trouxe a carta, o conselheiro já apresentou a proposta, e esse assunto particularmente me gerou, pessoalmente, naquilo que o Luiz colocou agora há pouco, muitas frustrações, porque nós fomos tendo pedidos de parecer em cima de pedidos de parecer e a questão não era decidida. Nós levamos, e aqui, para ser muito justo, não é decisão dessa gestão, mas nós fomos enrolados quase um ano para ter uma resposta, mais de um ano, de que era necessário uma alteração legislativa, que poderia ter vindo no ano passado, 2023. Né? Isso, a mim, muito me incomodou, porque isso ficou enrolando. Essa gestão, de fato, assumiu e entendeu e já deixou claro, até para ser justo, desde a campanha. Quem entendia que era necessária a mudança de lei, propôs a mudança de lei. E aqui, para ser muito justo, nos termos que nós pedimos. Então, assim, o que está sendo entregue é o que nós pedimos naquela ocasião. E isso, para mim, é um motivo de alegria, da gente conseguimos andar com mais um dos pontos que a gente conseguiu implementar. A gente agora tem o plantão regulamentado dessa forma, esse assunto andou. Então, e eu respeito muito a posição dos colegas, principalmente da presidente da associação, da Jordana, que está corretíssima de fazer cobranças a mais, entendendo que é possível ser feita uma entrega maior, e para mim, eu entendo perfeitamente isso. Eu não aventava, acho que a gente não era um assunto que nós tínhamos, né? Pelo menos no momento que a gente começou com isso, sobre a possibilidade de ser 2 dias indenizados. Agora, isso pode ser feito. Me parece importante que, se houver uma janela de oportunidade, esse assunto caminhe. Tudo que nós tivemos até esse momento, a meu ver, foi uma evolução e uma implementação, mas que a gente pode andar mais, né? E me parece que, se a gente tem condição de andar mais, a gente deveria tentar trilhar esse caminho. Aqui, nós tivemos a
essa implementação, que é sim, a meu ver, uma vitória, mas que nós vamos ter que, depois, encerrado essa primeira rodada, eu acho que para essa ocasião nós caminhamos bastante, encerrado esse caminho, essa rodada, eu acho que vale, até porque esse assunto é um assunto opinativo, a gente insistir nas cobranças com a gestão para implementar essa questão com 2 dias indenizados. Então, nesse momento, para hoje, e acho que assim é o que tem para hoje, eu tendo a seguir também no encaminhamento da gestão, com 1 dia de compensação e 1 dia de indenização, que eu vejo como uma evolução, mas não vamos nos furtar esse papel de cobrar que a gestão, se tivermos essa janela, isso seja entregue com 2 dias de indenização, que é a vontade da carreira. Então, acho que isso talvez fique com algo que é uma posição mais média, mas que me parece a mais adequada para esse momento. Feliz que a gente andou nessa etapa, a gente caminhou nesse ponto do plantão 2 para 1, e da gestão que às vezes herdou, e aqui está para ser muito justo, uma defasagem muito grande de coisas. Nós fomos eu vou tentar usar uma palavra mais gentil do que enrolados, enrolados muito tempo. Então, claro que isso gera uma crise de confiança. E a gestão acabou entrando num momento assim. Então, eu fico feliz de que isso foi entregue, do assunto do plantão foi entregue. Nós temos isso agora em mãos. Espero que a gente consiga evoluir. Eu sei que é a vontade também de quem está na gestão, não é que eu quero negar o 2 dias, eu sei que é a vontade que os colegas assim empenhem esforços nesse sentido, e acho que a gente tem que seguir muito nesse caminho de tentar estabelecer uma relação mais de confiança com a gestão, que é o que nós estamos tentando fazer aqui hoje, pelo menos da minha percepção, né? Em havendo, e isso sendo possível, a gente espera que caminhe essa questão dos 2 dias indenizados. Eu agradeço muito pela palavra, devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do excelentíssimo conselheiro Fábio Jazino Sorge. Pela ordem de inscrição, novamente pediu a palavra o excelentíssimo conselheiro Leonardo de Paula. Presidente, obrigado. Eu me inscrevi novamente, primeiro para justificar um pouco mais a minha posição e depois também para tirar uma dúvida aqui com vossas excelências. Eu passei aqui nesse colegiado 2 anos defendendo a posição do plantão 2 para 1, o avanço, com base na normativa anterior, da legislação anterior. E nós tínhamos até, naquela época, a associação contratou um parecerista para dar opinião jurídica sobre o tema, um dos maiores especialistas do Brasil, que analisou aquela legislação, então, em vigor. E com base na legislação em vigor à época, disse que era possível avançar, já naquele momento, administrativamente, para o plantão 2 para 1, desde que a indenização tivesse a limitação ali de 1 dos dias. E é por isso que, como o caminho adotado foi a mudança da legislação, a mudança justamente daquele termo que limitava a indenização, é que a minha expectativa era outra aqui. Que nesse momento, já que a legislação mudou, já que estamos sob a égide de uma nova legislação, pudéssemos avançar ainda mais, uma vez que não temos mais aquela limitação anterior. E um ponto eu tenho que destacar aqui. Para mim, inclusive, tivemos um retrocesso nesse arcabouço todo, uma vez que a legislação anterior, se tinha essa limitação para a indenização, dizia que a atribuição para a definição do plantão, da métrica, era do Conselho Superior. A mudança legislativa proposta e aprovada retirou, né, essa atribuição, ou parte dessa atribuição, do Conselho Superior. A meu juízo, as atribuições que são colocadas para o Conselho, elas gozam de uma democracia maior. Aqui nós temos diversas opiniões, são decisões colegiadas, tomadas em público. Para mim, elas são dotadas de um caráter democrático maior. Então, para mim, nós tivemos também um déficit aqui, retroagimos nesse aspecto, e eu sempre fui bastante claro, eu disse que essa era uma crítica que eu fiz na época da lei, mas sou bastante pragmático. Se avançássemos aqui, né, no corpo total, eu deixaria essa crítica de lado, mas já que o avanço não foi aquele que eu esperava, eu também tenho que fazer essa observação. Se hoje a gente opina porque a lei mudou para esse sentido. Então, se tivermos um avanço do ponto de vista legislativo para possibilitar um maior
uma maior, não vou dizer uma maior indenização, né, mas possibilitar que mais dias sejam ali indenizados em caso de indeferimento, e não estamos aproveitando isso nesse momento. De outro lado, tivemos, sim, um déficit, na minha visão, com relação à atribuição para essa fixação. De qualquer maneira, pelo que eu entendi, aqui é a pergunta que eu tenho para fazer. Vossas Excelências não são necessariamente contrários a esse avanço, seria uma questão de timing, de momento, é isso que eu queria compreender melhor, se for possível, né, a interpretação de Vossas Excelências da lei. Acham que é possível e isso não é possível fazer nesse momento? E se for esse o entendimento, eu peço para que Vossas Excelências me explicassem, qual momento que seria? Eu fiquei com essa dúvida. É apenas isso, presidente. Eu agradeço e devolvo a palavra. Com a palavra, excelentíssima presidente da Associação Paulista dos Defensores e Defensoras Públicas, Jordana Rolim. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço a presidência pela palavra. Eu me inscrevi novamente para falar, para abordar especificamente a questão da retroatividade, que faltou por um lapso meu abordar em minha fala sobre esse tema, né? A proposta no voto do conselheiro Rafael Camarão e também na proposta apresentada pela associação, a regra, né, retroagiria a 1º de julho, que é a mesma data ali da retroação da lei, né, da alteração legislativa que se promoveu agora. Também com relação a esse ponto, acho que é importante nós debatermos aqui enquanto colegiado, porque na visão da associação, novamente, nós estamos perdendo a oportunidade de avançar com relação à retroação, né, que tem amplo respaldo, amplo amparo, né, pelo fato de que a própria lei já retroagiu. Então, a retroação que é proposta no voto do conselheiro Rafael Camarão apenas segue o que está previsto na legislação. Acho que seria um ponto importante também para que nós pudéssemos avançar, além, né, acho que a posição da associação já está muito clara, tanto pela minha fala, quanto pela proposta que foi apresentada, mas acho que é importante também pontuar a perda da chance muito frustrante mesmo, ver que nós estamos aqui nesse momento perdendo a oportunidade de dar né, de avançar no sentido da simetria constitucional remuneratória, da simetria com as carreiras paradigmas, também no que diz respeito especificamente à retroação, porque a previsão legal, né, foi o que trouxe a nova lei, o voto do conselheiro Rafael Camarão. Acho que também, com relação a esse ponto, precisamos, né, ter uma atenção e um cuidado especial. Eram essas as considerações que eu gostaria de trazer. Eu agradeço a atenção de todas e todos e devolvo a palavra. Agradeço a manifestação da excelentíssima presidente da Associação Paulista dos Defensores e das Defensoras Públicas. Aqui, com todo respeito, todas as vênias, a Defensoria Geral discorda, no sentido de que nós estamos vivendo um momento de frustração, muito pelo contrário, no nosso sentir, o momento é de início de uma construção. Acho que as justificativas para que esse caminho seja feito de forma segura, com transparência, de forma proativa, não reativa, tem sido trilhado desde o início da gestão por essa composição da Defensoria Pública Geral, através do diálogo com a associação, com todos os conselheiros e conselheiras, e trazendo também os compromissos e as discussões que foram candentes em mais de 1 ano e meio de Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nos últimos 1 ano e meio de Defensoria Pública, acho que desde o momento da Carta de Jundiaí, o tema do plantão e da gratificação, da forma de compensação, da indenização, perpassa os diálogos, as conversas, os temas das nossas atuações, sem um avanço efetivo que hoje a gestão traz a Vossas Excelências para solucionar. A solução está aqui, posta, de forma madura, de forma tranquila, com segurança jurídica. Nós havíamos nos manifestado durante, como bem apontado até pelo conselheiro, pelos conselheiros João Felipe e também Bruno Baguin, durante o pleito eleitoral. Isso foi tratado por todas as candidaturas, mas mais do que nós não estamos aqui falando de uma política de
governo, nós estamos falando de uma política de uma instituição, e a política da instituição é uma política de valorização, a política de valorização dessa Defensoria Pública Geral. Então, aqui, dialogando com Vossa Excelência, dialogando com o excelentíssimo conselheiro também, Leonardo de Paula, com o excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho, a Defensoria Pública Geral pretende avançar, como sempre assumiu o compromisso de avançar. Com tranquilidade, com maturidade, com institucionalidade. Nesse sentido, nós precisamos amadurecer. A nossa proposta é de amadurecimento, de avanço com segurança. Nós aqui, enquanto gestão e ordenadores de despesa, não faríamos nenhum movimento que colocasse em risco o nosso sistema remuneratório, nenhum movimento que trouxesse algum tipo de diferenciação nos avanços entre defensores e defensoras e o quadro de apoio de servidores e servidoras. Essa foi a preocupação no momento em que encaminhamos o projeto de lei, no momento em que as negociações foram feitas com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com a Casa Legislativa, no momento em que nós dialogamos, enquanto colegiado, na análise da nossa peça orçamentária para 2025. Com esse leque de qualidades. Acho que entendo a necessidade de que haja uma qualificação dessa discussão, um amadurecimento dessa discussão, sim, a construção de uma confiança mútua nesse colegiado e de todos esses interesses que estão aqui representados. Estimo que, da parte daqueles que já se manifestaram, aqui a Defensoria Pública Geral não quer, de forma alguma, desqualificar o apontamento, cada um de nós fala de um determinado locus, de um determinado local. Todas as manifestações aqui são absolutamente bem-vindas e são recebidas por essa Defensoria Pública Geral, mas entendo que nós podemos aqui avançar. E qual é a minha proposta de avanço em termos de encaminhamento? Que nós submetamos ao colegiado a votação do texto da deliberação, que é bastante singelo. Texto da deliberação é bastante singelo. É uma deliberação que propõe a revogação integral da deliberação 334, a alteração do plantão à razão de compensação para cada dia não útil trabalhado, exatamente nos termos do quanto foi sinalizado pela legislação, pela alteração legislativa, e que é o pleito original da Defensoria Pública como um todo. Nesse aspecto, há a necessidade premente da alteração da deliberação, porque a deliberação 334 anterior traz uma relação de 1 para 1, consequentemente, nós não conseguiremos avançar caso não haja alteração do texto dessa deliberação, e há previsão tanto de alteração para defensores públicos quanto para servidores. Então, a minha primeira proposta é que aqui nós caminhemos em termos de votação, primeiramente, dessa deliberação. E, num segundo momento, respeitando já aqui e acolhendo os votos já exarados, nós colheríamos as manifestações com relação ao 2 para 1 ou 2 para 2, as indenizações com os votos 2 dias para 2 indenizados, que é a manifestação de Vossa Excelência. É isso. A manifestação de Vossa Excelência, conselheiro Leonardo de Paula, conselheira Alan Ramalho, conselheiro Rafael Camarão. Questiono o colegiado, vamos encaminhar dessa forma? Podemos encaminhar? Claro. Eu agradeço. Conselheiro Leonardo de Paula, com a palavra. Obrigado, eu agradeço. Senhor presidente, eu acho que a sistemática proposta por Vossa Excelência está boa. Eu só queria voltar só num ponto, até para ver, porque, de fato, posso eventualmente até concordar com a posição de Vossa Excelência, sendo bastante honesto aqui. Há um prazo, Vossa Excelência disse, acho que o conselheiro Baguin também disse isso, se eu estiver equivocado, por favor, pode me corrigir, que são colocados alguns óbices para que nós não avancemos agora para essas duas atividades indenizadas. Mas Vossas Excelências, pelo menos pelo que eu entendi, do discurso agora de Vossa Excelência e da fala do conselheiro Baguin, que talvez isso fosse possível num futuro. Por isso que eu pergunto, há algum óbice, algum marco temporal assim concreto que a gente possa ter para que, superado, para que atingido, a gente possa avançar com 2 para 1 ou não? Isso é apenas uma perspectiva da gestão. Eu pergunto porque, de fato, se nós
tivéssemos aqui uma data, um prazo, falar, ó, hoje a gente vai fazer dessa forma, mas daqui 6 meses a gente... Estou dando um exemplo, presidente. Daqui 6 meses a gente vai avançar para 2 dias indenizados. Eu estou sendo bastante honesto. Eu poderia concordar com a posição de Vossas Excelências. Eu dou a palavra fazendo esse questionamento. Excelentíssimo conselheiro, da mesma forma que Vossa Excelência, essa Defensoria-Geral também gostaria de ter a segurança para avançar de outra forma. Acho que nós trouxemos, tanto na manifestação da assessoria jurídica, quanto também aqui no quanto foi externado, a existência de uma discussão na ADI, que hoje se encontra no STF, a respeito justamente de uma resolução parecida no Tribunal de Justiça. Esse óbice é um óbice que, no nosso sentir, traz uma insegurança para, neste momento, gostaria de frisar a Vossa Excelência, excelentíssimo conselheiro Leonardo, neste momento, avançarmos de outra forma. A Defensoria-Geral monitorará de forma muito próxima esse julgamento, esse desdobrar, e em havendo aqui um encaminhamento favorável, certamente essa Defensoria Pública Geral trará a Vossas Excelências uma manifestação em que poderemos caminhar de outra forma. Também é interesse, vou frisar novamente, para ficar muito claro ao colegiado e a todos que nos escutam, defensores e defensoras, servidores e servidoras. Há um interesse dessa Defensoria-Geral de avançar em termos de valorização da instituição, seja nesse assunto como em outros. Como também há, por parte dessa Defensoria-Geral, o interesse de avançar com discussões estruturais dentro da instituição. Tenho certeza que nos próximos meses, nós temos aqui uma gestão, no início desse colegiado, nós temos 5 meses de atuação nesse colegiado, nessa composição de Defensoria Pública Geral. Tenho certeza que avançaremos não somente nessa temática, como também em discussões estruturais. Então, a vontade de Vossa Excelência também é a minha. E, objetivamente, como apontei a Vossa Excelência, temos a questão da discussão de tema parecido no Supremo Tribunal Federal, por isso, a Defensoria Pública Geral é impossível, nesse momento, precisar um marco específico. Gostaria de retomar aqui o encaminhamento a respeito da votação da deliberação. Começando pelo voto, estimo que da parte do excelentíssimo conselheiro relator, com relação à deliberação, não há divergência. Gostaria também de encaminhar, então, no sentido de, não havendo divergência com relação à manifestação do excelentíssimo conselheiro relator, em discussão, aqueles que concordam permaneçam como estão com relação ao texto da deliberação. Aprovado. Vamos para um segundo momento, que é o momento, então, da manifestação opinativa dos excelentíssimos conselheiros com relação ao ato DPG que foi apresentado. Aqui, Vossas Excelências, excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão, excelentíssimo conselheiro Alan Ramário e Leonardo de Paula já externaram a posição com relação à ordem de indenização de 2 plantões por plantão realizado, além disso, os apontamentos ali feitos pelo excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão. Com relação, eu gostaria de chamar os votos, primeiramente, os votos opinativos, com relação ao 2-1, 2-2, na ordem, a partir do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão. Excelentíssima conselheira Suhaile Fernandes, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que se manifestasse nos termos do quanto trazido pelo excelentíssimo conselheiro relator Rafael Camarão ou nos termos do quanto trazido pelo excelentíssimo conselheiro João Felipe. Agradeço a presidência e acompanho o voto divergente. Excelentíssimo conselheiro Roque Jerônimo. Justifico aqui a ausência do chat do excelentíssimo corregedor
Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em razão de uma situação de urgência na família. Excelentíssima conselheira Carolina Rangel. Eu voto com o conselheiro João Felipe. Excelentíssimo conselheiro Fábio Jacinto Sorge. Presidente, eu acompanho a divergência apresentada pelo conselheiro João Felipe. Excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo. Com o conselheiro João. Excelentíssimo conselheiro Bruno Baguin. Com o conselheiro João. Excelentíssimo conselheiro Ana Ramalho já externou o voto. Excelentíssimo conselheiro João Felipe. O voto encaminha o voto da divergência, assim como eu também nesse sentido. Os demais conselheiros já se manifestaram. Eu não votei, excelência. Excelentíssima conselheira Fernanda Capitânio, perdão. Eu segui a ordem aqui, pulei Vossa Excelência, perdão. Imagina. Eu vou acompanhar a divergência. Perfeito. Já me penitenciando aqui pelo equívoco de ter passado o nome da excelentíssima conselheira. Gostaria de... Perfeito. Há manifestação no chat do excelentíssimo conselheiro relator com relação à deliberação. Agora, no segundo momento, se Vossa Excelência puder, mesmo sem participar com voz, e quiser se manifestar, excelentíssimo conselheiro corregedor, com relação à opinião a respeito do ato DPG, com o excelentíssimo conselheiro relator, Rafael Camarão, ou com a manifestação de divergência do excelentíssimo conselheiro João Felipe. Nós estimamos que o excelentíssimo conselheiro não possa se manifestar nesse momento pelo chat. Caso ele se manifeste posteriormente, nós podemos fazer o ajuste, mas ficou, então, por maioria, a opinião do conselho deliberada a respeito do ato DPG, no sentido do quanto trazido pelo excelentíssimo conselheiro João Felipe Belém de Gouveia Reis, a proporção de 2:1 com relação aos plantões. Encerrada a votação nesse sentido, houve aqui um ajuste que, nesse caso, a votação, com a divergência do doutor João, muito obrigado, excelentíssimo conselheiro corregedor, apontando também. Gostaria de pedir à secretaria que fizesse essa anotação, eu também tenho anotação aqui, caso seja necessário. Finalizada, então, a votação, eu gostaria de indicar à secretaria que, nesse caso, houve a votação por unanimidade da proposta de deliberação sugerida pela primeira Subdefensoria Pública Geral, com a revogação integral da deliberação 334 e a nova redação apresentada em sua integralidade, e com relação ao ato DPG, nos termos da nova redação do artigo 334 da 9 da lei, parágrafo 2º da lei 988, a opinião do Conselho da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por maioria, vencidos o conselheiro relator e os excelentíssimos conselheiros Alan Ramalho e Leonardo de Paula, no sentido do quanto apresentado também pela Defensoria Pública Geral. Nós finalizamos, e lembrando que esse processo também engloba as votações dos processos 2023-000-9982 e 2024-0028-160, com o mesmo voto para os 3 processos. Encerramos, então, essas votações. Temos... Oi? Qual é o deles? Vou apregoar o último processo da pauta. Peço um minuto aqui somente.
Apregou os autos de número 2024-0014-317, sem antes dizer. Antes de apregoar, eu gostaria de aqui usar a presidência para falar. É um grande avanço que a gente consegue hoje. Eu acho que, apesar das divergências, é um avanço. Queria agradecer a Vossa Excelências pela construção. É um avanço que a carreira espera. E vamos construindo todos os avanços possíveis nesse diálogo e nessa construção. Vamos para a próxima discussão. Processo C 2023-0014-317. Com a palavra, excelentíssimo conselheiro relator. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Trago aqui um voto consoante prometido também na semana anterior, né? Nós vamos deliberar sobre alguns regramentos das compensações no âmbito da Defensoria Pública. Esse processo trata da possibilidade de ampliação do limite de dias de compensação decorrentes da atuação dos defensores públicos em determinadas em ações que geram o direito à compensação. Eu vou ler meu voto de forma resumida, vou logo já inserir no sistema para Vossas Excelências. Eu relato aqui, faço um breve relatório do pedido inicial, trazido pela proponente, e considerando também o receio que todos estamos aqui da chuva para retornarmos às nossas casas, também tentar ser célere aqui, e trago um breve relato do processo e apresento o voto. Cito aqui as normativas que regem as compensações no momento, e passando aqui diretamente ao mérito, assim voto. Tem que destacar, primeira coisa, quando a PADEP apresenta esse pedido de modificação dos limites de compensação lá em julho de 2023, ainda não estava vigente o atual ato DPG, que foi instalado em 6 de setembro de 2023, que aumentou, então, o limite de compensações mensais de 5 para 12 dias. Então, houve um aumento naquele momento de mais de 100% dos dias passíveis de compensação por mês. Então, isso foi um avanço que não existia no momento da proposta da PADEP, que data de 13 de julho de 2023. Trata-se de uma métrica razoável, no meu entender, porque você juntando os dias compensados no final de um mês, início de outro, você consegue atingir um patamar razoável de afastamentos, de dias corridos de afastamento, que permitem um manejo pelo defensor e pela defensora que possa ser adequado ao seu descanso ou aos seus interesses pessoais. Posteriormente, eu também faço uma menção a uma questão, porque há no argumento na interessada uma menção que, quando da edição da deliberação 402 de 2023, haveria uma redução drástica do número de afastamentos de defensores e defensoras, em razão das férias, porque as pessoas passariam a indenizar suas férias. Só que isso acho que a gente não pode prever como regra, porque ainda assim há muitas pessoas que exercem, que efetivamente gozam do direito de férias. Eu mesmo sou um que sempre tiro férias, mas então acho que esse argumento por si só não serviria para essa ampliação. Mas eu entendo que, de toda forma, é possível um avanço, e eu trago um voto aqui, especialmente no que tange aos limites mensais, trazidos na deliberação 253. Havia também uma manifestação de aumento dos limites na deliberação 334, mas ela acabou de ser revogada no julgamento anterior, então eu entendo que perdeu o objeto quanto a isso. E no que tange a deliberação 253, eu só diverjo um pouco do quantum de dias a serem ampliados de compensação, entendendo como viável a fixação do patamar mínimo de 15 dias mensais, máximo de 15 dias mensais. Então, acho que esse patamar, passando de 12 para 15 dias, ele contempla o direito dos defensores e das defensoras, é um número razoável e permite uma adequada organização até mesmo pela gestão, pelas unidades, pelas regionais, além, repito, de garantir o direito dos defensores e defensoras, permitindo um pouco mais de descanso com base na normativa interna. Só divirjo aqui, aí divirjo de forma aqui na totalidade, no que tange a elevação, no âmbito da deliberação 253, do limite de 30 dias para 60 dias anuais, entendendo que não há espaço para tal mudança. Explico. A Lei 988 de 2006 prevê aos membros e membras, no seu artigo 135, o direito de 30 dias anuais de férias, com possibilidade de gozo fracionado em 2 períodos de 15 dias. Então, eu entendo que esse texto legal limita esse Conselho Superior no sentido de ele não poder editar um ato infralegal que traga uma hipótese de afastamento ordinário anual superior ao trazido na lei. Eu
ressalto aqui que eu considero as férias como paradigma, primeiro, por ser um dos mais consagrados direitos sociais, mas sem desconhecer a figura da licença-prêmio. Pode ser que alguém argumente, mas a licença-prêmio são 90 dias. Mas a licença-prêmio, além dela não ser concedida anualmente, ela é justamente uma recompensa ao servidor, ao membro da Defensoria Pública, então não é um afastamento ordinário. Então, eu trago as férias como paradigma e entendo que seria problemático ampliar para 60 dias esse afastamento ordinário, especialmente porque o afastamento decorrente da deliberação 253, ele não gera, ele não pode ser indeferido, especialmente da deliberação 253. Por fim, o excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão, ele traz uma previsão de modificar a redação da deliberação no sentido de prever que o pedido para o mesmo período de gozo de licença-prêmio ou férias, indeferido ou não obstará o gozo ou o indeferimento de compensação prevista nessa deliberação, desde que a compensação tenha por objeto período inferior ao da licença-prêmio ou férias. Eu entendo que essa medida, dessa forma, especificamente, não merece ser acolhida. Até já conversei com alguns conselheiros sobre isso antes, porque em que ponto eu me fio? Uma vez que há um indeferimento do gozo de férias ou licença-prêmio relativos a determinado período pelo excesso de serviço, com consequente indenização, não seria juridicamente possível outro pedido de afastamento, ainda que por compensação para o mesmo período, pois o indeferimento é certo, já houve esse indeferimento anteriormente, e eventual indenização para esse novo indeferimento implicaria em pagamento em duplicidade pelo mesmo período, algo que não encontraria justificativa. Frise-se, a questão aqui é evitar que haja retribuições em duplicidade para o mesmo dia ou período, o que entendo como descabido. Mas sem prejuízo, entendo que a questão pode ser objeto de estudo mais aprofundado em procedimento próprio, especialmente no que tange a afastamentos pontuais. Nesse cruzamento entre afastamentos pontuais em meio a períodos que foram anteriormente indenizados. Dessa forma, voto pelo deferimento parcial do pedido, nos termos acima expostos, submetendo minhas considerações ao crivo desse egrégio conselho. Trago também a minuta de deliberação e já vou inserir o voto no sistema. Muito obrigado, presidente. Em discussão? E pela complexidade do tema, eu vou pedir vista dos autos. Apontamento de vista ao excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho. Presidente, só para constar, vamos ser de nós três, eu, o Luiz e a Fernanda. Pois não, apontamento de vista do excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho, Fábio Jacinto Sorte e Fernanda Capitânio. Na sequência, qual é? Na sequência, eu aprego os autos número 2024-000-1205, também de relatoria do excelentíssimo conselheiro Bruno Bortolucci Baguin, com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui meu último processo, eu também serei célere, em que eu trato da possibilidade de gozo de compensações em casos de atividades de especial dificuldade, hoje estão somente retribuídas com a gratificação. Trago um resumo aqui da discussão e, considerando adiantada a hora e todas as circunstâncias envolvidas, vou direto ao voto. Eu entendo que a atuação eficiente da Defensoria Pública, hoje ela depende da execução das atividades de especial dificuldade. Então, a nossa Lei 988, ela traz um ferramental necessário, o instrumental necessário para que a gente faça frente às demandas cada vez mais complexas da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, eu voto no sentido que a contraprestação por essas atividades é algo que pode ser analisado, revisado e aperfeiçoado ao longo do tempo. Eu acho que nós podemos pensar, eu deixo muito registrado isso no voto, que é possível a gente avançar, tendo sempre como norte, mais do que até a nossa retribuição, que isso vai aperfeiçoar a prestação do serviço público, visando nossa atividade fim. Então, eu entendo que é possível alguma a modificação, eu acolho a proposta, mas com algumas modificações. Eu trago a seguinte argumentação. As deliberações 253/2012 e 340/2017, elas trazem algumas atividades de especial dificuldade que admitem compensação. Então, eu entendo que, em tese, todas as atividades de especial dificuldade poderiam, em tese, admitir a figura da compensação. É um avanço que eu vejo como salutar, especialmente considerando hoje até questões remuneratórias, temos colegas já soberbados que se encontram no teto constitucional, às vezes não têm interesse nem possibilidade de fazer outra atividade, às vezes você converter em compensação pode eventualmente estimular a maior atuação dos colegas, e isso reflete na prestação de serviço público. Então, eu entendo que é possível em tese, essa previsão da compensação, mas eu divirjo não somente na questão dos patamares.
a associação traz alguns patamares, eu entendo que nós temos que ter um pouco de cuidado, acho que não nos sentimos preparados para, nesse ato normativo, nessa deliberação, prever quais patamares, como nós vamos compensar, quanto seria essa compensação, porque são muitas peculiaridades, atividades presenciais, atividades remotas, é um vasto rol de atividades hoje gratificadas, nós precisaríamos analisar com cautela. Então, o que eu proponho é que a gente seja inserido na deliberação 340 em 2017, um dispositivo autorizando a anotação de descompensação naquelas atividades previstas na deliberação 340, que essa compensação mediante ato DPG, caso a caso, definindo os critérios e gozo na forma que hoje nós temos previsto no artigo 4º da deliberação 253/2012, em que a Defensoria Geral edita o ato regulamentador da concessão e gozo das compensações. Então, eu voto nesse sentido, pelo parcial deferimento, para inserir esse dispositivo na deliberação 340 e prevendo a regulamentação dessas compensações com base em ato da Defensoria Pública Geral. É como voto e submeto minhas considerações ao crivo do Conselho. Em discussão? Presidente, posso seguir? Obrigado, eu agradeço. Queria agradecer o voto do conselheiro Baguin, respeitando aquilo que nós tínhamos já estabelecidos na reunião, né, de trazer aqui. Parabenizo mais uma vez a associação por ter trazido essa importante proposta. Eu acho que esse é um avanço dos mais relevantes para a nossa instituição, porque ele tem o condão, inclusive, de melhorar a forma como nós executamos o serviço. Um ponto do voto do conselheiro Baguin, com o qual eu concordo bastante, é esse no qual Vossa Excelência traz, né, que hoje, principalmente em unidades do interior, creio que isso seja mais comum. Eu tive uma breve passagem pelo interior e pude sentir isso. Muitas vezes os colegas, eles são impelidos a fazer diversas atividades ali, porque as unidades são menores, né, tem que fazer, e muitas vezes o colega ali já está fazendo e já não consegue oferir a justa remuneração pelo seu trabalho, em razão, né, de inúmeras questões. Às vezes já tem o vencimento já é maior, ou às vezes o número de atividades é muito intenso, e com isso a gente garante pelo menos uma forma, sem prejuízo, claro, né, e eu acho que esse é o grande avanço que nós temos que ter no futuro, de que esse primeiro passo seja dado das compensações, e no futuro que essas compensações possam ser ali indenizadas, e isso, claro, com um projeto de lei nesse sentido. De qualquer maneira, eu registro aqui a minha posição, eu sou integralmente favorável ao pedido da associação. Acho que, se for o caso, podemos eventualmente até rever esses patamares de compensação por essas atividades, fazer uma proposta, contudo, tendo a me posicionar no sentido de que isso tenha que ser feito através de deliberação do Conselho. Vou ter essa pequena divergência. Eu acho que a gestão ela já vai ter um instrumento de controle com relação a isso, no número de inscritos nas atividades, né? Isso continua com a gestão, mas acho que aqui a gente já poderia deliberar, talvez um critério genérico, né? As que são de gratificação de 15, ser 3 dias, 4 dias. Acho que essa métrica, uma deliberação do Conselho, acho que traria mais segurança para os colegas. Mas acho que fico contente aqui de estarmos dispostos a avançar também nesse ponto. Eu acho que esse ponto é bastante importante para a nossa instituição. Eu agradeço, já passo a palavra. Obrigado. Pela ordem de inscrição, excelentíssima presidente da PADEP, Jordana Rolim. Na sequência, excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho. Boa tarde a todas e todos. Eu me inscrevi para primeiro parabenizar o conselheiro Bruno pelo voto que apresentou, né, um pedido que a PADEP formulou ainda no ano passado, por entender que ele soluciona, de certa forma, uma grave distorção do nosso sistema remuneratório que existe, né, atualmente, de termos aí colegas que estão desempenhando atividade sem receberem a devida contraprestação. Então, nesse sentido, a PADEP apresentou, né, a proposta e estamos, né, conversando, dialogando com o conselheiro desde o momento em que ele pediu vista dos autos, sempre muito aberto aí ao diálogo. Também, no mesmo sentido da manifestação do conselheiro Leonardo de Paula, nós entendemos que não é possível, inclusive do ponto de vista legal, que essas métricas sejam estabelecidas por ato da Defensoria Pública Geral, né? O entendimento aí é de que o artigo 17
das disposições transitórias da Lei Complementar 988 expressamente traz aí, né, a competência do Conselho Superior para estabelecer os critérios das atividades especial de dificuldade, então não é possível, de fato, no entendimento da associação, que essas métricas sejam fixadas por ato DPG. Para além da previsão específica desse dispositivo, também trago aqui uma questão, uma preocupação que já tenho esposado em outras oportunidades, inclusive no debate que foi travado no âmbito do Conselho sobre o projeto de lei do reajuste, né, que também alterou a competência para regulamentar os plantões, que era do Conselho, e passou para um ato da Defensoria Pública Geral, já naquela ocasião, e ainda na sessão de hoje, também, novamente, eu exposei essa preocupação, né, de termos um déficit democrático ao deixarmos, né, ao abrirmos mão da competência normativa do Conselho Superior para deliberar sobre temas afetos, né, à rotina, ao dia a dia de trabalho, né, às atribuições das defensoras e defensores. Então, por esses dois motivos, né, tanto com relação à previsão legal do artigo 17 das disposições transitórias da Lei Complementar 988, que, no meu entendimento, expressamente vedam que essa regulamentação seja feita por ato DPG, como também por entender que a arena adequada legalmente, né, e democraticamente falando, para que esse debate seja feito, é o Conselho Superior, é o órgão colegiado que tem representantes de todos os níveis da carreira, né, da capital, do interior, região metropolitana, núcleos, é o órgão que tem a competência para debater os grandes temas da carreira com toda a competência, seriedade, compromisso. Em razão disso, não podemos, enquanto associação, né, de forma alguma, concordar com a subtração da competência do Conselho para estabelecer as métricas das compensações. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de trazer. Eu agradeço a atenção de todas e todos e devolvo a palavra. Agradeço a manifestação da excelentíssima presidente da Associação Paulista de Defensores e Defensores. Com a palavra, excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo. Senhora presidente e demais colegas, eu concordo com muito do que foi dito hoje por todos aqui. A associação também, especialmente utilizar a normativa de regulamento disso, como isso vai acontecer. Mas uma coisa já vamos tentar deixar bem claro, né? Nós demos um passo, ou daríamos um passo aqui, num sentido bastante claro, que é permitir a compensação das atividades extraordinárias. E, então, acho que, dando este passo, agora nós vamos ter que definir a abrangência desse passo dentro da instituição. E eu vou formular mais um pedido de vista, especialmente por quê? Porque eu quero enfrentar atividade por atividade, nós iremos enfrentar atividade por atividade e tentar criar um parâmetro para que essas compensações sejam feitas, considerando as atividades, considerando se é presencial ou se é remoto, considerando a frequência que essas atividades são feitas, até tentando encontrar algum tipo de justiça em algumas temáticas que nos aparecem hoje já, que é, por exemplo, um colega que está inscrito na triagem, faz triagem 2 vezes ao mês, e outro que faz 6 vezes ao mês. Tentar encontrar uma justiça nisso. Vai ser possível fazer a perfeição? Não vai, já deixo antecipado. A nossa ideia é fazer com que nos aproximemos de uma ideia de justiça com relação às compensações. E tentar com que nós consigamos, de uma certa maneira, fazer com que a carreira entenda qual foi a razão de construção disso. Então, escolher um critério, relacionar as atividades e apresentar ao conselho o mais rápido possível, e por isso que nós estamos em 3 aqui, para tentar dividir tarefas, né? Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, outro vai fazer aquilo outro, para tentar chegar num quadro, para que seja visível a todos. Qual é a proposta, qual é a ideia que, pelo menos para a gente, é uma ideia racional. Obviamente que o colegiado vai ter que se debruçar sobre isso, depois de feita a proposta, para que a gente possa chegar num denominador comum. Mas partimos, pelo menos, de um consenso, que é a possibilidade, pelo menos em tese já, de se construir a ideia de que as atividades extraordinárias poderão ser recompensadas pela via da compensação, ainda que não indenizadas neste momento. E, construído isso, agora vamos tentar detalhar. Como é um anseio muito grave da carreira, porque vários colegas hoje, como disse o conselheiro Leonardo de Paula, passam pelo problema de realizar atividades forçosamente, sem por elas receber, é interessante que isso seja feito o mais rápido possível. Então, nós vamos tentar imprimir uma velocidade muito grande nisso, para que todos possam, em curto prazo, se debruçar sobre esse tema.
Então, sinto por pedir vista, porque talvez frustre a ideia da gestão de aprovar isso imediatamente, mas a nossa ideia é tentar detalhar já e trazer algo mais ou menos endereçado. Agradeço a manifestação do excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho, fez o apontamento de vista nesses autos. Peço à secretaria que faça o apontamento, como no seguinte, não só do excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo, mas também do excelentíssimo conselheiro Fábio Jacinto Soge, da excelentíssima conselheira Fernanda Capitani. Ficam, então, as vistas apontadas nos 2 autos. Nós conseguimos vencer a nossa pauta num dia muito produtivo, numa sessão histórica, aqui na unidade de Itapevi. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a recepção, fazer um agradecimento especial aos servidores e servidoras do Conselho da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, presentes nessa sessão e que estão participando conosco desse movimento de realização das sessões do Conselho Superior nas unidades da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, enquanto nós implementamos um pleito histórico, que é a reforma do mezanino da Rua Boa Vista 200, que há muitos anos exige de nós uma reforma, um aperfeiçoamento para que o serviço dos nossos servidores e servidoras seja desempenhado num ambiente adequado e que o Conselho Superior também exerça suas atribuições num local adequado. E para fazer frente a esse pleito histórico, nós estamos também conjugando esforços e aproveitando essa oportunidade para fazer a visita às unidades. Tenho certeza que é um esforço tremendo dos servidores e servidoras do Conselho Superior da Defensoria Pública, que estão desde a data de ontem aqui em Itapevi. Eles se deslocam num dia anterior a todas as sessões do Conselho para organizar aqui, juntamente com as equipes da unidade. Aqui faço esse agradecimento de novo aos servidores e servidoras também de Itapevi e a CTI, que presta o suporte a essa organização que é feita um dia antes, todos os também servidores da Defensoria Pública, os motoristas da Defensoria Pública que estão aqui de prontidão para que esse transporte também de todos nós seja possível. Então fica o meu agradecimento público em nome da Defensoria Pública Geral. Semana que vem nós também teremos uma sessão fora da sede, em Itaquera. Fica aqui o convite aos defensores e defensoras, servidoras e servidoras, para a participação na próxima sexta-feira. Um excelente final de semana e declaro encerrada essa sessão.